Bom dia! Hoje eu vou falar do relato da terceira onda. Se na primeira foi o começou a limpeza externa, no segundo vieram as limpezas internas, no terceiro eu senti que as coisas começaram a melhorar. Então é sobre a terceira onda que a gente vai falar hoje. Roda a vinheta. Gente, primeiro eu quero dizer que tá uma delícia fazer esse café com vocês todos os dias. Eu amei essa sugestão da seguidora de refazer os relatos das ondas, porque agora eu acho que tá com uma percepção muito mais interessante, muito mais madura sobre o assunto. E tem me motivado nesses dias de catarse. Então, como eu falei, eu tô passando por uma catarse um pouquinho severa. Então tem me distraído vir aqui conversar com vocês. Também tô super empolgado com a interação de vocês nos comentários, nas curtidas, nas seguidas. Surgiram novos seguidores, então tô feliz. A nossa família tá quase 1000 seguidores. Para mim isso é inacreditável. E eu tô muito feliz mesmo, tô muito grato. Então eu quero falar hoje em específico da terceira onda, do meu relato da terceira onda. Eu saí então da segunda onda com um sentimento de falência. Todos os aspectos da minha vida, todas as áreas da minha vida estava tudo desandado. Relacionamento eu tinha acabado de terminar de uma maneira não trágica, de uma maneira agressiva até, assim, a forma. Tinha tanto amor, tanto carinho envolvido e de repente não queria nem falar comigo, sendo que eu não fiz nada. Foi uma decisão dele. Então isso me deixou magoado, me deixou ferido. Além disso, o meu trabalho estava quase perdendo o emprego, porque eu não estava conseguindo digerir todas essas situações. Então eu entrava mudo e saía calado no trabalho e a minha cara estava horrorosa, as pessoas estavam percebendo. Eu não estava mais conseguindo fazer parte daquele joguinho de conversa, fofoca, rir, assuntos banais, eu já estava meio de saco. E a casa que eu estava horrorosa. Eu já comentei da situação que era uma casa suja, apertada, cara. E as pessoas faziam de tudo para que eu não me sentisse à vontade ali, né? Eu fiz melhorias, eu comprei coisas, investi para o conforto de todos e eu senti que eles não gostaram muito, então isso também me deixou triste. Mas eu entendi que era o movimento de cada um. Então eu terminei a minha segunda onda com esse sentimento de falência, assim, tudo da minha vida estava dando muito, muito errado. Eu comentei no vídeo 1 do relato que o meu intuito por fazer a ressonância do professor Hélio foi por causa de dinheiro. Eu tenho 35 anos e vou fazer 36 em setembro. E apesar de eu ter vivido muitas coisas legais, ter feito faculdade, já ter morado em Curitiba, ter escritório de arquitetura em Curitiba, depois eu me mudei para São Paulo, trabalhei em 2 grandes marcas em São Paulo, tive um apartamento lindo que eu aluguei na Vila Olímpia. Apesar de ter feito muitas coisas legais, ter viajado, ter tido muitas experiências, eu sinto que eu não tenho nada de base. Quando eu me mudei para Portugal, isso me fez enxergar que eu não tenho nada sólido, não tenho uma casa, não tenho relacionamento, não tenho um relacionamento familiar também muito estreito. As coisas estão muito etéreas ainda, sabe? E eu sinto que eu tenho uma vontade agora de começar a conquistar a minha base. Pensar agora no futuro. Eu vivi dos 40 é a metade da vida, né? Daqui pra lá, como que eu quero viver agora? Então eu já tô sentindo essa necessidade de começar a planejar o futuro. E por que eu tô falando isso? Deixa eu lembrar. Lembrei, eu saí da segunda onda com sentimento de fracasso. Todas as áreas da minha vida estavam falidas. E aí eu fui pra terceira onda. Eu confesso pra vocês que eu fiquei com muito medo, porque se a segunda onda foi punk, eu imaginei que a terceira seria pior, porque estaria limpando mais profundamente. Então a onda chegou, eu deixei ali no e-mail mais uma semana em stand-by sem dar play. Não sabia se eu ia colocar pra tocar. Mas aí eu comecei a me sentir bem. Assim que a segunda onda parou de tocar, eu comecei a perceber um ânimo maior. A situação ainda não estava boa, mas eu comecei a me sentir mais animado. E aí eu fui para a terceira onda, resolvi encarar. Logo que eu comecei a tocar a terceira onda, começaram a surgir várias coisas super interessantes. A primeira delas foi que a minha terapeuta me presenteou com um curso de Reiki.
esse reiki, hoje eu me auto-aplico o reiki e é impressionante como traz um equilíbrio, uma segurança. Hoje eu tô assistido pelo meu mestre Serapis, eu sinto que ele tá comigo, me ajudando, me auxiliando, e isso é bárbaro. Nessa situação que eu tô passando agora, dessa catarse, eu falo com ele. Às vezes, antes de dormir, eu falo: mestre, olha, tá nas suas mãos, resolva. Eu não sei como resolver, mas eu preciso de ti. Aí, nos primeiros dias, eu fico meio ansioso, e depois eu vou percebendo que vai passando. A situação só tá se agravando, mas eu sinto uma paz, uma tranquilidade, que eu acho que isso é um dos maiores ganhos que eu tive até agora com a ressonância, com o reiki, que foi esse estado de equilíbrio pleno, essa felicidade. Eu não escondo para vocês que eu comecei a fazer ressonância por interesse, por vontade de ganhar carro, casa, apartamento, por causa de toda essa situação que eu comentei de não construir a minha base. Mas se hoje a ressonância parasse por aqui, só de eu ter conseguido o meu equilíbrio, a minha saúde emocional, e o resgate do amor próprio, para mim já é um ganho incrível, assim, para mim já estaria ótimo. Então, a segunda coisa legal que me aconteceu foi que eu descobri uma doença, não uma doença, uma infecção, que ela é silenciosa e que se não tratasse, se não descobrisse, você só ia saber depois que já era tarde o tratamento. Então eu fiz o primeiro tratamento, teoricamente já teria que ter passado. Aí eu refiz os exames, não passou, e agora eu tô indo para a segunda etapa, mas eu sinto que tá tudo no caminho, sabe? Tá tudo tranquilo. Então, de ter descoberto isso, porque eu na situação de imigrante, na situação de imigrante sem acesso à saúde pública, ter descoberto isso foi um bem danado para mim. Depois disso, do nada, eu consegui cocriar um emprego. Eu sempre quis sair dessa empresa que eu estava, pelas dificuldades das pessoas, pelo serviço, pelo tipo de trabalho. E eu queria voltar para a arquitetura, mas eu mandava inúmeros currículos para várias pessoas e ninguém me respondia. E aí eu comecei a acreditar que aquilo era para mim, que aquela iria ser a minha nova realidade pelo resto da vida, que eu ia me aposentar fazendo um trabalho que não era a minha essência, que não era a minha felicidade. E isso começou a me deixar um pouco triste. Isso eu estava na segunda onda, eu pensava dessa forma na segunda onda. Na terceira onda, eu fui visitar um casal de brasileiros que abriram uma loja de decoração, de marcenaria aqui em Portugal. Mas assim, eu fui sem interesse nenhum, só para conhecer. E lá eles me indicaram para uma loja muito bacana que vai abrir em Portugal, que estava precisando de um arquiteto para fazer os projetos. Só que na minha insegurança, na minha crença limitante, eu pensei: nossa, essa loja é muito para mim, eu não vou ser contratado. E eu fui. Então eu já tô esperando, assim, a inauguração hoje é dia 8. A inauguração vai ser dia 21 desse mês, então eu tô super animado, feliz com as novas possibilidades que o universo desenha para mim. Eu tenho percebido que os meus novos chefes, essa minha nova etapa de trabalho, não é o que eu já imaginava. Eu imaginava que eu já estava num grau mais evoluído, que as pessoas seriam mais diferentes do que são hoje, mas não, eu tenho percebido que ainda tá num estágio um pouquinho mais atrás, que eu ainda tenho muito para evoluir. Então tá tudo certo, faz parte do jogo, faz parte do processo. Mas só de ter saído de uma loja de roupas, de bolsa, e voltado para minha área, isso foi um grande ganho da terceira onda. Não tive catarses, nada assim de sentimento de tristeza, de angústia, pelo contrário, eu comecei a me sentir mais feliz. Comecei a perceber que eu comecei a ter um amor por mim mesmo, de olhar no espelho e falar: nossa, como você é bonito. Eu queria ficar com você, eu queria namorar você, sabe? Assim, de você se olhar com amor, não um narcisismo. E eu nunca me olhei assim, dessa maneira, de me ver, de me sentir bonito. Lembra da casa que eu falei que eu tava morando, que era uma casa muito ruim? Assim que começou a tocar a terceira onda, da maneira mais inusitada possível, eu conheci um cara que, conversando rapidamente, ele falou assim: olha, eu tenho um quarto para alugar.
Se você souber de alguém. Aí eu falei, eu sei sim, sou eu. E aí ele falou, olha, mas o quarto, não sei, o aluguel é um pouco caro, é 400 euros. Eu fico. Aí cheguei lá pra visitar ele, mas você nem viu o apartamento e era super perto do meu trabalho. E eu tinha pedido pra Deus me desse um trabalho que eu pudesse ir pro trabalho a pé, porque eu gosto disso. Então, a região que eu aluguei o apartamento, que eu aluguei o quarto, era muito próximo do meu antigo trabalho. E aí quando eu cheguei lá pra visitar o apartamento, tinha um outro quarto. Ele falou assim, olha, tem esse outro quarto aqui, mas é mais difícil de alugar porque não tem janela e tal. E aí eu falei, quanto que é esse? Ele, 300. Eu fico com esse. Então, eu saí de um aluguel de 500 euros e fui para um de 300 numa região nobre aqui de Lisboa. Então, eu também senti que isso foi um carinho dos mestres comigo, me dando esse presente. Então, na terceira onda, muitas coisas bacanas aconteceram na minha vida e eu tô muito, muito feliz por isso. Eu tô falando meio errando o português, meio titubeando em algumas palavras porque eu tô com frio e hoje eu só tô com esse suéter e eu já tô olhando o horário, já tá na hora de voltar pro trabalho. Mas enfim, essa foi a minha terceira onda, não teve nada de grandes acontecimentos assim pra eu falar de catarse, de tristeza. Eu comecei a me sentir mais leve, mais tranquilo, mais confiante e as coisas começaram a andar. A sensação que eu tenho agora olhando para trás, fazendo esse comparativo da primeira, segunda e terceira onda, é que é um degrau, é que é uma escada. Quando eu fiz a primeira onda, eu me movimentei para o primeiro degrau. Depois, quando eu fui para a segunda onda, eu fui para o segundo degrau. E agora eu sinto que eu tô no terceiro, que é um pouquinho mais alto do que onde eu estava. Às vezes a gente tem a sensação que vai fazer a ressonância e logo vai chover dinheiro, vai ficar riquíssimo logo na terceira, na quarta onda. E eu tenho percebido que talvez não seja assim. Me faça saber se com você foi diferente. Vai ver que tem alguém me assistindo que na segunda onda já ficou rico, já ganhou casa, carro, apartamento. Então escreva aqui nos comentários se com você foi diferente. Mas comigo não. Eu tenho percebido essa dinâmica de uma coisa de cada vez. E eu tô muito curioso para saber como vai ser a quarta. Já tá para chegar a minha quarta onda. Não sei qual vai ser o movimento de limpeza, porque é muito pessoal. Não adianta eu chegar aqui, compartilhar e falar assim, olha galera, agora a quarta onda vai falar sobre relacionamento. Não, vai falar para mim. É pessoal para mim. Pode ser que não seja para você. Mas pode ser que ressoe para mais pessoas que estejam na mesma sintonia, na mesma vibração que eu. Então eu tenho percebido que a onda ela é devagarinho, é um processo e a gente tem que ir percebendo o caminho. Vão aparecendo situações, vão aparecendo oportunidades de crescimento. Então, por exemplo, agora eu tô nesse novo trabalho. Eu achava que os meus chefes fossem, eu não quero falar mal, não quero falar nada, mas eu achava que fossem pessoas diferentes. E eu tenho percebido que não. Então tá tudo certo porque eu tenho novas possibilidades de descobertas, de me entender para eu evoluir. Se eu não tivesse essas pessoas na minha vida, eu não teria a oportunidade de perceber alguns movimentos que ainda estão escondidos em alguma camada minha. Ontem, por exemplo, a gente foi pro depósito procurar umas peças para trazer para a inauguração e o meu chefe ele fez um comentário um pouco grosseiro que eu não gostei. Mas se fosse em outra época eu teria ficado ofendido, teria ficado chateado. Mas nessa eu fiquei tranquilo e eu entendi que era dele aquilo, eu não peguei pra mim. Então é importante às vezes a gente entender com os tipos de pessoas que a gente se relaciona e como aquela pessoa vai influenciar na nossa melhora, no nosso crescimento. Ou como aquela pessoa nos dá a oportunidade de perceber que a gente cresceu, entende? Eu tô muito feliz. Nessa terceira onda eu tenho me sentido muito mais tranquilo. Como eu falei, tô passando por um processo de catarse, mas a catarse também tá muito tranquila. É uma catarse difícil, complexa, mas eu sinto que eu tô tirando de letra, tá calmo. Eu tô confiante. É isso que eu tinha pra falar da terceira onda. Eu tô muito feliz mesmo e eu tô muito curioso pra saber como vai ser a quarta.
E é lógico que à medida que as coisas forem acontecendo, eu vou vir aqui pro YouTube para compartilhar com vocês. Bom, essa minissérie de 3 episódios para falar dos relatos da primeira, segunda e terceira onda acabou. Eu tô muito triste porque acabou, mas eu tô muito feliz pelo retorno que eu tive de vocês. Conversei com vocês nos comentários, foram trocadas muitas informações, novos seguidores, a família tá crescendo, eu tô muito feliz mesmo. Muito obrigado por tudo. E se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão dos próximos temas, me faça saber, escreva aqui nos comentários que isso vai me ajudar muito. O que mais? E para quem assiste de espião o canal, curta, compartilha, se inscreva, porque isso também é muito importante para mim e mostra pro YouTube que esse canal ele é relevante, ele vai mostrar essa informação para outras pessoas também. Muito obrigado por tudo, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!